Tem gente importante dentro do Corinthians trabalhando para a exclusão do craque Neto do Conselho Deliberativo. Será que estão com medo que o Neto vire candidato à presidência na próxima eleição? Vou falar sobre isso no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora falar também sobre Davi Luiz, que história é essa de que ele pode virar reforço do Atlético Mineiro. Conto mais detalhes sobre a notícia que eu trouxe na manhã dessa quinta-feira sobre mais um patrocínio para o São Paulo. Vou falar ainda sobre a entrevista forte do presidente do Olímpia detonando a arbitragem e, por consequência, o Flamengo. E, por último, detalhes a respeito da chegada de Lukaku ao Chelsea, reforço mais caro da história dos Blues. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você curte meu trabalho, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, super importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Outra coisa que eu queria pedir para você ficar de olho, a partir das 7 da noite dessa quinta-feira estaremos ao vivo aqui no canal para responder a todas as perguntas de vocês com mais um programa do Nicola. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando a respeito de Lukaku, a principal notícia da quinta-feira no futebol europeu. O centroavante romeno foi contratado pelo Chelsea. A volta do Lukaku ao Chelsea depois de 10 anos, por um valor bem alto, 115 milhões de euros ou 708 milhões de reais. A maior compra já feita na história dos Blues. 28 anos de idade, primeiro reforço do Chelsea na atual janela de transferências, e ele ultrapassa as últimas aquisições feitas pelo Chelsea. Morata havia custado 66 milhões de euros, o Kepa e o Havertz haviam custado cada um 80 milhões de euros, agora chega o Lukaku por 115 milhões de euros, grana que vai para a Inter de Milão. A Inter, atual campeã italiana, teve como grande destaque o Lukaku na temporada passada, uma Inter que conseguiu quebrar uma hegemonia da Juventus de muitos anos. O Lukaku não queria continuar no futebol italiano, ele estava decidido a voltar para a Inglaterra e foi isso que fez a Inter de Milão acabar cedendo e negociando o atleta. Segunda passagem do Lukaku pela Inter, na primeira passagem bem discreta de apenas 15 jogos e nenhum gol. Queria saber de você o que você espera do Lukaku com a camisa do Chelsea. Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, combinado? Bom, bora falar agora sobre o presidente do Olímpia, Miguel Brunotti. Ele deu uma entrevista ao site do ABC do Paraguai, afirmando que vai enviar um ofício à Conmebol porque está revoltado com a arbitragem da partida que terminou com vitória por 4-1 do Flamengo contra o Olímpia, partida de ida das quartas de final da Libertadores, na noite dessa quarta no Paraguai. Olha o que ele falou, abre aspas. Isso não foi pênalti. Vamos enviar o nosso protesto. Não sei em que vai terminar tudo isso, mas queremos deixar claro a nossa postura diante de tudo isso, fecha aspas. Essa primeira reclamação diz respeito ao pênalti marcado a favor do Flamengo e que colocou o rubro-negro novamente em vantagem. Estava 1-1 o jogo, o Felipe Luiz havia sido expulso no começo da jogada, ou melhor, no fim da jogada, só que o árbitro de vídeo foi chamado e encontrou um pênalti no Arrascaeta, e aí o cartão vermelho do Felipe Luiz foi anulado e o pênalti a favor do Flamengo foi concedido. O presidente segue, e aí com palavras até mais fortes, falando em esquema de arbitragem, abre aspas. Sabíamos que enfrentaríamos um grande rival, mas não sabíamos que íamos enfrentar um esquema que de uma forma cirúrgica nos foi tirando da partida. Ele, Arrascaeta, o viu chegar, levantou os braços e foi algo até criminal. Nessa última parte em que ele fala de algo criminal, o presidente do Olímpia se refere a mão no rosto do Arrascaeta no Salazar. Foi uma dividida bem forte, não houve nem cartão para o Arrascaeta, o Salazar cometeu a falta e o Arrascaeta por cima acabou acertando o Salazar, que levou a pior, precisou ser retirado do campo e do estádio de ambulância, teve traumatismo craniano. Nessa quinta-feira ele já acordou, tá bem, só se assustou com o fato de o Arrascaeta nem ter tomado o cartão vermelho. E você, o que você achou da arbitragem? O presidente do Olímpia exagerou? Tem alguma coisa? Como é que você tem visto a arbitragem da Libertadores da América? Estou curioso para saber sua opinião. Espaço para comentários é a oportunidade que você tem, tá bom? Bora falar agora sobre Davi Luiz. Muitos têm me perguntado se o Davi Luiz pode virar reforço do Atlético Mineiro. Zagueiro já veterano, livre no mercado, o contrato dele com o Arsenal não foi renovado. Contei para vocês outro dia que ele aguarda por uma definição em relação ao Benfica. O objetivo do Davi Luiz é jogar no Benfica, mas para que exista o acordo, o Benfica precisa se classificar para a Liga dos Campeões na fase de grupos, porque aí entra um caminhão de dinheiro e o Benfica teria condição de bancar os vencimentos do Davi. Por enquanto o Davi tem que esperar. E o nome dele tem circulado tanto no Flamengo quanto agora no Atlético Mineiro.
Fui consultar o pessoal do Galo para saber o que havia de verdade nessa história e a única coisa que eu consegui apurar é de que o Davi foi sugerido ao Atlético Mineiro, há uma boa relação entre os dirigentes do Galo e os representantes do Davi, mas não passou disso. O Atlético afirmou que não tem condição financeira de fazer um investimento para a contratação do Davi, especialmente depois de fechar com o Diego Costa. O anúncio da contratação do ex-centroavante do Atlético de Madrid é uma questão de tempo. Especialmente nesse momento não há a menor possibilidade de o Atlético contratar o zagueiro, embora entenda que trata-se de um zagueiro extremamente bem sucedido e capaz de fazer enorme diferença no futebol brasileiro. Sigo repetindo de que a tendência é que o Davi vá jogar no futebol europeu, a menos que o Benfica não consiga a classificação para a fase de grupos da Champions. O Benfica agora enfrenta o PSV da Holanda. São 2 confrontos, ida e volta. Aquele que vencer estará na fase de grupos da principal competição continental da Europa. Só para arrematar sobre o Atlético, Nathan Silva, Júnior Alonso, Hever, Igor Rabelo e Mikael. Essas são as opções do Cuca para a zaga. O Nathan Silva foi um grande achado, jogador que já pertencia ao Galo, estava emprestado do Atlético Goianiense, está jogando muita bola. Bom, bora falar agora sobre o São Paulo. Quanto é que o Tricolor vai faturar com um novo parceiro comercial que será divulgado nessa sexta-feira? Informação que eu revelei em primeira mão para vocês no vídeo desta manhã. Ninguém havia falado absolutamente nada sobre isso. Contei para vocês que o São Paulo preparava para essa sexta-feira o anúncio de mais um patrocinador. Esse novo parceiro é uma empresa chamada Raku, ou Raco, né? Acho que é essa a pronúncia correta. É uma empresa multinacional que cuida de transmissões esportivas, qualquer tipo de transmissão. Daqui a pouquinho eu explico em detalhes. Contrato de 2 anos. Essa empresa vai estampar sua marca no ombro da camisa do São Paulo e vai pagar ao Tricolor $1 milhão por ano, ou seja, cerca de R$5 milhões por temporada. O maior contrato que o São Paulo já fechou para essa propriedade que era ocupada até março pela MRV naquele acordo com o Banco Inter por um valor bem pequenininho. O último acordo entre o Banco Inter e o São Paulo rendia praticamente nada ao São Paulo, eram R$500 mil por mês. Uma das propriedades do peito e nas costas mais baixas do futebol brasileiro. Com a nova administração, o São Paulo tem conseguido melhorar esses contratos. Por exemplo, o Patrocínio Master hoje paga R$27 milhões fixos, com a possibilidade de outros 3 em bônus. Só para completar, o anúncio, a divulgação, a comunicação oficial dessa nova parceria vai ser feita nessa sexta-feira a partir da 1 da tarde pelo Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, direto do Morumbi. Como é que funciona essa empresa Raco? Ela tem um aparelho que é conectado via HDMI nas televisões e permite acesso a todas as plataformas como Netflix, Amazon, Disney Plus, entre outras. E a ideia é massificar esse aparelho, esse produto em território brasileiro, algo que já acontece no exterior. Os atuais parceiros, patrocinadores do São Paulo: Sportsbet.io, Gazin, Sportsbet.io Patrocínio Master, Gazin na barra traseira, Cimentos Cauê e Cartão de Todos na parte da frente do calção, além da ABC da construção na parte de trás do calção. Bora fechar o vídeo falando a respeito da tentativa de dirigentes da situação, alguns caras importantes, de tirarem o Neto, o craque Neto, do Conselho Deliberativo do Corinthians. Não sei se você sabe, mas o Neto, além de apresentador do Donos da Bola, programa da Band, e ex-jogador do Corinthians, ele é conselheiro do clube. E ele precisa estar exercendo essa função de conselheiro caso queira concorrer à presidência do Corinthians. Ele já deu a entender em outras oportunidades que tinha esse sonho e está trabalhando para ser candidato à presidência do Corinthians na próxima eleição. Só que é um grupo formado pelo Mané da Carne, que é um antigo aliado do André Sanches, protocolou um documento dentro do Comitê de Ética do Corinthians exigindo uma punição e eventualmente até a expulsão do Neto do quadro de conselheiros do Corinthians. Detalhe importante: Roberto de Andrade, o atual diretor de futebol do Corinthians, ex-presidente do clube, parece também ter assinado esse documento. Pelo menos foi o que o Neto afirmou em seu programa nessa quinta-feira. O que dizia? Qual que era a justificativa para o pedido de exclusão do Neto do quadro de conselheiros do Corinthians? A alegação é de que o Neto foi o responsável pela não contratação de Renato Gaúcho como técnico do Corinthians. Sim, essa é a justificativa alegada por esses caras. Eles afirmam que o Neto, ao comentar em seu programa que seria uma fria para o Renato Gaúcho assumir o Corinthians, ele desestimulou o Renato e o Renato acabou desistindo de fechar com o Corinthians. Parece uma grande piada,
Afinal de contas, de fato, o Renato deu alguma esperança aos dirigentes do Corinthians, mas desde sempre todo mundo sabia que ele ia aguardar pela demissão do Rogério Ceni no Flamengo para ter a oportunidade de assumir o clube para o qual ele torce e que tenha as melhores condições de trabalho no futebol brasileiro atualmente. Só falta, dentro da política dos clubes, acontecer uma punição como essa. Seria algo bizarro, seria algo extremamente maluco. Mas gostaria de dividir essa situação com vocês para ouvir a opinião de vocês. Usem o espaço para comentários para dizer o que vocês pensam a respeito dessa história. Só antes de encerrar, contar um pouquinho sobre a passagem do Roberto como presidente do clube. Ele deixou o Corinthians com mais de 300 milhões de reais de dívida e desde que voltou ao timão, agora na condição de diretor de futebol, tem afirmado algumas coisas meio malucas. Ele afirmou recentemente, por exemplo, que o Corinthians pode sim ser campeão brasileiro, que não deveria temer o Flamengo. E chegou a contar, quando perguntado na Rádio Bandeirantes sobre algumas condições da base, situações meio esquisitas das categorias de base, ele afirmou que não tem qualquer penetração ou não tem nada a ver com as categorias de base. Só para vocês tirarem as suas próprias conclusões, beleza? Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente volta às 7 da noite com o programa do Nicola ao vivo. Abraço, tchau, tchau!